Você tem tomado posse da sua inteligência? Você tem blindado a sua mente para que você possa realmente ter um senso crítico na sua vida e assim conseguir realizar aquilo que você precisa realizar, não ser dominado pelo sistema e assim se desenvolver pessoalmente? Se você não estiver fazendo isso, outras pessoas o farão. E é sobre esse assunto que a gente vai falar nesse vídeo. E antes de entrar no conteúdo, eu quero pedir para você deixar o seu like, deixar o seu comentário, compartilhar esse vídeo com mais pessoas, se inscrever no canal caso você não seja inscrito, para que mais pessoas possam então ter acesso a esse conteúdo. Muito bem, então hoje a gente vai falar sobre tomar posse da sua inteligência. E esse conceito é extremamente importante, principalmente nos dias de hoje. Nesse ano nós tivemos diversas dificuldades. Na verdade, estamos tendo diversas dificuldades. E muitas pessoas não param para analisar o que está acontecendo de fato. Por quê? Porque elas já foram dominadas, seja através da linguagem, seja através de ideias, de tudo aquilo que realmente possa dominar o seu imaginário, sem fazer com que a pessoa olhe para a realidade e analise através de um senso crítico. E quando nós fazemos isso, a gente acaba realmente nos blindando. A gente só vai conseguir fazer isso através de estudo, através de uma pesquisa, através da dialética. O que significa dialética? Significa dois caminhos ou duas vias. Você recebe aquela informação, por exemplo, de que alguma coisa pode prejudicar você, de repente alguma coisa que muitas pessoas estão falando que vai afetar você. Você recebe aquela informação e aí você busca pesquisar o outro lado, outras opiniões. De um lado você tem uma opinião, de outro você tem outra. E aí você confronta essas ideias. Foi assim que os grandes filósofos faziam lá atrás. Platão, Sócrates, Aristóteles. Eles usavam a dialética para poder encontrar um ponto em que a verdade ela viria à tona. E muitas dessas vezes eles não conseguiam fazer isso, mas eles usavam essa espécie de método científico para poder realmente chegar no consenso. E as pessoas hoje em dia, elas tomam um lado como verdade, elas não param para analisar o outro lado. E a partir do momento que a pessoa faz isso, ela bloqueia a sua inteligência. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele funciona assim, ele funciona por contradições. Quando você tem uma decisão para ser tomada, você não toma aquela decisão de imediato, não é mesmo? Quando você vai, por exemplo, tomar a decisão de comprar um carro, você já tem um recurso financeiro para poder adquirir esse carro, esse automóvel, e você, o que vai fazer? Você vai fazer uma pesquisa. Você não toma a decisão de primeira. Você vai pesquisar preço, modelo, condições do veículo, para que assim então você chegue numa decisão final. Mas antes de chegar lá, você vai realmente fazer esse processo dialético. Vai ver os pontos a favor e os pontos contra a sua decisão. É assim que a gente funciona em praticamente qualquer decisão que a gente for tomar. E as ideias, a nossa inteligência, ela deve ser usada dessa maneira, para que a gente não caia em armadilhas, para que a gente não seja escravizado mentalmente. Porque sim, existem pessoas que sabem disso e usam esse processo dialético para colocar você contra você mesmo. Elas tentam trazer ideias para fazer com que você acredite que você é simplesmente uma peça do sistema, uma peça do Estado. Elas não querem que você se enxergue de forma individual, como uma personalidade. Por quê? Porque uma pessoa ela tem força. Quando ela encontra essa força, quando ela desenvolve essa força da personalidade, ela realmente acaba influenciando, criando diversos tipos, desencadeando diversos tipos de eventos na sociedade. Foi assim que grandes pessoas que realmente fizeram uma grande diferença na história, como Napoleão Bonaparte, Winston Churchill, como Goethe,
entre outros. Tivemos aí diversos heróis na nossa história. E essas pessoas, elas não estavam aliadas a grupos, elas tinham o seu senso crítico e aí elas usavam essa força da personalidade para poder realmente tomar aquela decisão e, de certo modo, modificar a história. É assim que acontece. E hoje em dia a gente vê cada vez menos pessoas pensando dessa maneira. Não que não exista, é óbvio que existem várias pessoas que têm esse senso crítico, têm essa inteligência que foi desenvolvida através da intelectualidade, através do estudo diário, todos os dias, usando 2, 3 ou 4 horas por dia, poder adquirir aquele conhecimento e realmente fazer uma análise do que está acontecendo hoje, fazendo um diagnóstico para que elas não fossem contaminadas por qualquer tipo de ideia, para que elas não sejam contaminadas por qualquer tipo de ideia. Eu busco fazer esse processo, né, através de cursos, através de livros que realmente vão blindar a minha mente. E principalmente para que eu não seja escravizado mentalmente, intelectualmente, seja por notícias, seja por emoções que acontecem. E isso é realmente muito importante. E nós precisamos entender que ser escravizado, as pessoas que tentam escravizar as outras, né, as pessoas que trazem essa narrativa, o que elas fazem? Elas começam por onde? Elas começam pela linguagem, porque é através da linguagem que elas vão conseguindo dominar as outras pessoas. Porque a partir do momento que você usa palavras gatilhos que foram impostas, e essas palavras, elas em si não têm um significado na realidade, elas não têm um referente, mas elas trazem um alívio emocional. As pessoas ficam histéricas, como se fosse uma espécie de auto-hipnose. Elas ouvem uma palavra e aí elas trazem toda aquela emoção no momento, fazendo com que a pessoa realmente fique cega, ela não consiga enxergar o que está acontecendo. E hoje a gente vê isso, principalmente no meio universitário. Então, as pessoas lançam palavras que têm vários sentidos e ao mesmo tempo não tem sentido nenhum. Essa pessoa toma essa palavra aí, ela começa a rotular as outras pessoas dessas palavras e aí elas acabam realmente se emburrecendo, se imbecilizando. Isso é o que mais acontece hoje em dia. Agora, a partir do momento que você tem essa blindagem, a partir do momento que você sabe realmente não só o sentido de cada palavra, porque cada palavra isolada em si ela pode ter um significado, mas não tem um referente. Você precisa pegar o contexto todo e analisar aquilo para ver se realmente condiz com a realidade. Então, esse seria o primeiro passo, e isso só vai ser possível através da leitura, através do aprendizado, através do adquirir conhecimento realmente, para que você tenha um imaginário realmente que vai fazer com que você olhe para uma situação, principalmente as situações que acontecem na sua vida, e consiga realmente trazer um julgamento mais justo possível. Você fazendo isso, você vai blindar a sua mente. Se você não fizer isso, você será escravizado. Só assim que a gente vai conseguir realmente tomar posse da nossa inteligência. Então, a minha recomendação para você é que você não saia por aí simplesmente adquirindo ideias. Seja porque o seu professor da faculdade disse alguma coisa, seja porque um amigo seu disse alguma coisa. Você pode ouvir aquela pessoa. Eu mesmo, às vezes, ouço alguns argumentos que eu não concordo. Eu ouço atentamente. Então, no primeiro momento, você vai ouvir. Principalmente se você estiver conversando com alguém que, óbvio que você não vai fazer falta de educação com a pessoa. Você ouve aquela ideia, você não reage a ela, e aí você faz esse exercício dialético. Você se coloca do outro lado e começa a analisar por que a pessoa pensa daquela maneira, o que levou ela a pensar daquela maneira. Será que foi uma experiência ruim que ela teve na infância, na adolescência, que fez com que ela realmente desenvolvesse essa emoção, esse sentimento, essa ideia? E aí você começa a fazer esse exercício. E depois você
volta para você mesmo e confronta aquilo que você recebeu. E aí, nessa confrontação, você vai enriquecer o seu imaginário, você vai ter mais recursos, mais ferramentas para poder realmente se instalar cada vez mais na realidade. Porque a verdade, ela não vem à tona. A verdade, ela precisa ser buscada. E é isso que é o mais importante. Então é só assim que a gente vai tomar posse da nossa inteligência. E é isso que eu sugiro para você fazer. Espero que você faça de fato. Vou encerrando esse vídeo. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixe o seu gostei. Se você quiser saber como se tornar mais produtivo, existe o meu curso Atitude Produtiva, e o link para que você possa conhecer esse curso, que pode estar aberto ou não, está abaixo desse vídeo na descrição. Forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!